Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês na medida do possível, sempre, né? Então, na nossa parte 4 da aula sobre fungos, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre classificação dos fungos, tá? Como que a gente dá nome para esses grupos, né? A taxonomia, um pouquinho sobre reprodução também, que tem a ver com a classificação, tá? Então, assim, como que a gente agrupa, né, os seres que são tão diferentes em algumas caixinhas para a gente estudar melhor, né? Então isso que os cientistas fazem, essa que é a classificação. Os fungos, inclusive, são muito diversos, né? Tem fungos microscópicos, fungos macroscópicos grandes e diversas cores, de diversas estruturas. Então eles são divididos em grupos e é isso que a gente vai estudar um pouquinho melhor. Pessoal, olha aqui, uma pergunta que eu sempre recebo é essa daqui, ó. Que fungo que é esse, professora? Como é que é o nome dele, né? Qual é a espécie? Então você sempre me presenteia ou vem com fotos, né, de fungos que vocês viram por aí. Então não é tão simples assim responder essa pergunta, né? Porque a classificação dos fungos cada vez mais está ficando complexa. Então o que eu vou falar aqui hoje, existem vários autores com até opiniões diversas, não tem uma verdade absoluta em relação à classificação dos fungos hoje na ciência, né? Então ainda hoje tem vários cientistas que propõem, né, teorias e maneiras de classificar diferentes. A gente vai ver então apenas o geral, não cabe a nós ficar estudando completamente a classificação deles, tá? Até a década de 90, tá, pessoal? A classificação dos fungos era muito baseada na morfologia. Morfo significa forma. Então, como que é a forma? Eu tenho até outro aqui que eu ganhei de presente. Então, a classificação para identificar que espécie que era essa, por exemplo, a gente ia para o laboratório observando muito as estruturas do fungo, tanto um fungo macroscópico como fungos, né, que só consegue ver com microscópio também. Como que é a estrutura, né? Quais são as partes dele? Então era muito baseada na observação da forma, do tipo de célula e também em relação a algumas estruturas de reprodução, tá? Então a classificação era muito focada nisso daqui que a gente vê na nossa esquerda. Porém, de uns tempos para cá, a genética, a biotecnologia ganhou muita força. Então conhecer o DNA, conhecer também material que vem lá do ribossomo, RNA, conhecer algumas proteínas dos fungos, tudo isso em nível molecular, indo para o laboratório mais especializado ainda. Não basta só um microscópio agora para fazer esse estudo. Então, com base nisso, a partir, né, dos anos 90, cada vez mais isso ficando mais elaborado, a classificação, identificação correta de um fungo, hoje é uma mistura de tudo isso, da forma como você observa as estruturas, também baseado no DNA, que é coisa que a gente não consegue ver só, né? Não consegue falar só olhando qual que é o material genético do fungo, tem que levar para o laboratório, tem que fazer testes muito específicos, caros, né? Então a identificação cada vez mais fica completa, complexa, mas difícil de se fazer, tá? Aqui vamos relembrar um pouco do que a gente já estudou lá no começo do ano, dos 6 reinos. Então, uma das classificações aceitas hoje, é que a gente tem 6 reinos de seres vivos. A gente já falou sobre isso lá no comecinho, então eu só vou passar mais rápido, né? A gente tem as arqueobactérias, a gente tem as bactérias ou eubactérias, o reino protista, né? O reino dos fungos, que é o reino fungi, o reino das plantas e o reino animal, né? Que eu me coloquei aqui como exemplo do reino animal. Pessoal, por muito tempo, até se evoluir a classificação, os fungos eram classificados junto com as plantas, né? Então, por muito tempo, os fungos foram considerados vegetais. Depois de vários tipos de estudo, foram vendo que, na verdade, né, os fungos nem têm tanto a ver assim com planta. Eles são mais parecidos, inclusive, geneticamente, com
com os animais, né, com a gente. Então hoje a gente tem a separação do reino fungi, né, e cada vez mais isso está evoluindo. Já tem propostas, né, dos cientistas que classificam os seres vivos em mais de 6 reinos, inclusive, tá? Como eu falei, tudo está sempre se aperfeiçoando, se modificando. Essa figurinha aqui, onde eu tenho os 3 domínios, domínio Eucária, domínio Archaea e domínio Bactéria, eu já falei para vocês mais detalhadamente lá quando eu falei da aula de bactéria, tá? Então agora vamos só focar nos fungos. Onde que as bactérias estavam? As bactérias que a gente estudou estavam no domínio Bactéria. Agora a gente tem os fungos no domínio Eucária. Então, fungos são seres eucariontes ou eucariotos, né? Nós já vimos isso, nós já fizemos, né, a aula lá que mostra para vocês lá dentro as estruturas dos fungos, organelas complexas, né? Então, a gente já sabe que fungos são aqui classificados como Eucária, no domínio Eucária e no reino Fungi, tá bom? A gente lembra, né, pessoal? Sempre é bom lembrar que essa forma de classificação toda é uma maneira de organizar. Então, essa ciência que a gente chama de taxonomia é uma ciência que procura descrever, identificar, organizar os seres vivos, né, conforme similaridades, para ficar mais fácil da gente estudar, identificar, né? Então, é uma ciência que busca classificar, identificar, né, os seres vivos. Lembra daquelas categorias, né? A gente chama de categorias taxonômicas. A maior delas é domínio. Então, como se fossem pastas do computador, né? Eu coloquei aqui para ficar mais fácil da gente entender, visualizar isso. Eu clico em cima da pasta domínio, então lá dentro de domínio tem reinos, né, possíveis. Tudo organizadinho em pastas. Se eu clicar em reino, a gente acabou de ver, né? Dentro de reino tem os filos, né? Então, dentro do reino fungi, vão ter alguns filos, ou a gente também chama de divisão. Eu prefiro usar a palavra divisão em relação a fungos. É a mesma coisa, filo ou divisão é a mesma categoria, a mesma pasta. Dentro de filos, a gente vai ter um monte de classes divididas. Isso aqui a gente já viu, por isso que eu tô passando mais rápido. Dentro de classes, a gente tem a classificação, né, de ordem, várias ordens dentro de uma classe. Clicando em ordens, abre uma pasta com um monte de famílias. Dentro de famílias existem um monte de gêneros. E dentro de gêneros, um monte de espécies. Então, para ficar melhor de organizar, os cientistas classificam os seres vivos em pastinhas assim, tá? Beleza? E vamos relembrar então, né? Os fungos, eles estão no domínio Eucária, no reino Fungi. Quando chega em filo, pessoal, começa a haver uma confusão, começa a haver essa discussão que eu falei para vocês dos autores, tá? Existem autores que hoje já colocam que existem 18 filos ou divisões de fungos. Outros apontam 10 como um número, né, atualmente classificados. Outros resumem isso para 5. Então, não há um consenso. A referência que eu vou usar para essa aula de hoje, eu coloco aqui para vocês, e é uma referência atual, mas que nem eu tô falando, não tem uma verdade absoluta, alguém completamente certo, alguém completamente errado em relação à classificação dos fungos. É talvez uma das classificações de seres vivos mais complexas que tem hoje em dia ainda, tá? Então fica essa pergunta, qual que eu uso? Você vai usar se você for estudar isso mais a fundo, você vai usar um tipo de autor, um tipo de pesquisa, um tipo de raciocínio e vai citar aquele autor ali, tá? Então, porque não tem uma verdade absoluta. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma classificação, essa figura aqui, ó, que tem 5 filos, tá? É uma classificação que até é cobrada em vestibulares, eu vi inclusive recentes, tá? Nem aparece muito esse do meio aqui. Mas aparece esses que a gente vai falar os nomes complicados, né? Os basidiomicotas, ascomicotas, isso aqui são tudo filos ou divisões, tá? Zigomicota e critidiomicota. Esses 4, né?
aparece em algumas questões de vestibular que eu vi, só que hoje em dia já não é mais aceita essa classificação. Por exemplo, esse filo zigomicota já não é considerado mais um filo, uma divisão, não existe mais essa categoria aqui chamada zigomicota. Então, cada vez mais isso está sendo atualizado, tá bom? E pessoal, antes de eu continuar falando da classificação, começar de fato, eu quero explicar para vocês esse termo aqui novo, que talvez vocês não ouviram essa palavra com esse significado. Essas duas palavras, fauna e flora, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Desde o ensino fundamental a gente ouve que a fauna é o estudo, né, o conjunto dos animais. A fauna, quando eu falo a fauna, eu estou me referindo aos animais. Quando eu falo flora, eu estou me referindo aos vegetais, né? Vamos preservar a nossa flora. Você está falando de tudo que é vegetal. E recentemente, então, autores publicaram, inclusive tem autor brasileiro nesse trabalho também, sugerindo um termo para a gente se referir aos fungos, né? Que seria o termo funga. Que é o termo funga, né? Então a gente passou a usar esse termo, né? A gente que estuda mais fungos, eu me coloco nesse grupo, a gente passa a usar, quando eu quero me referir aos fungos, você pode falar não de uma maneira, né, taxonômica, né, não científica, mas se você falar a funga, você está se referindo a todos os fungos existentes, tá? Então, por isso que aparece agora fauna, flora e a funga, para valorizar o estudo e o grupo dos fungos, que é completamente diferente dos vegetais, tá? Não tem nada a ver com planta, o fungo, tá bom? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês 5 filos, né, dos que eu escolhi que tem mais a ver com a área de alimentos. Então não tem por que eu ficar falando de um monte de classificação de tipos de fungo, né, de filos de fungo ou divisões. Sempre que eu falar filo ou divisão, é a mesma coisa. Eu prefiro usar a palavra divisão, tá? Em relação ao reino fungi. Beleza? Então eu vou falar aqui alguns que são mais próximos à nossa área, de uma maneira bem rápida, bem simples, para a gente somente entender que tem grupos bem distintos de fungos, tá bom? Então o primeiro é o Critidiomycota, a divisão Critidiomycota. Ela é composta por fungos principalmente aquáticos, microscópicos, são pequenininhos, tá? Ou aquáticos ou mesmo num ambiente de solo, na terra, mas bastante úmido, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura, na fotinho que vocês têm aqui, uma bolsa, né? Essa parte redonda aqui tá cheia de esporos lá dentro. Esporos são as principais estruturas de reprodução dos fungos, nós vamos ver isso hoje, tá? Também na aula de hoje, a reprodução dos fungos basicamente é por esporos, a disseminação. A gente chama de esporanjo, essa bolsa aqui, né? Nós vamos ver muito dessas estruturas na prática, tá? Não se preocupem com esses nomes difíceis que eu vou falar de estruturas. Aí aqui embaixo a gente tem as hifas, que a gente já viu, a gente já conhece as hifas, né? Que são de 2 tipos. E essa divisão aqui tem hifas cenocíticas, ou seja, não septadas, né? As hifas não têm aqueles septos, né? Aquelas barreiras nas hifas, tá? Uma característica também desse grupo é que eles têm esporos com flagelo, então eles têm esporos flagelados. Esporos, que são essas estruturas de reprodução, aparecem, né, por vezes nessa divisão com flagelos. É uma característica da divisão, tá? Isso vai ser importante para quê? Para identificar, né? Se fosse identificar no microscópio, estudar mais a fundo, seria interessante ficar sabendo de tudo isso. E a maioria é saprofítica ou parasita. A gente tem espécies, né, de Critidiomycotas que causam decomposição. Saprofíticas, eles, né, são que apodrecem, né, as plantas, gostam de viver, algumas espécies, degradando plantas, né, degradando também outros tipos de seres vivos. Tem parasitas também de animais, tem algumas espécies desses fungos que causam doenças muito terríveis em animais, em rãs, né? Em vários tipos de vermes, enfim, eles parasitam de tudo, tá? Aqui eu tenho 2 imagens que são muito relacionadas com a nossa área, porque eles conseguem, né, degradar, estragar, deteriorar aqui repolho, né? Aqui nessa outra foto, batata. Então a gente tem um prejuízo, né, na agricultura, na área de alimentos, causados
um prejuízo causado pelos fungos, né? Dessa classificação aqui, beleza? A gente tem outro filo ou divisão que a gente chama de Mucoromicota, tá? Como eu falei, já é um nome novo. Se você está estudando para o vestibular, se você já viu algum tipo de classificação de fungo, provavelmente você não viu esse nome, porque antigamente esses caras aqui eram colocados dentro da divisão Zygomicota. Como eu falei para vocês, não existe mais essa classificação Zygomicota. Então, tô falando já de uma maneira bem atual para vocês, tá? Por que vai ser importante eu falar aqui de Mucoromicota para vocês, tá? Eles têm hifas cenocíticas também, não septadas. Muitos são sapróbios, vivem em ambientes de apodrecimento, né, da matéria orgânica, podendo causar doenças também, patógenos, e muitos deles são importantes em alimentos. Esse cara que eu tô mostrando aqui, Rhizopus stolonifer, esse Rhizopus é o fungo principal que causa o apodrecimento do pão, né? Já mostrei o pão para vocês podre na aula passada, então aquele bolor do pão, muito, né? Principalmente é essa espécie que está causando o apodrecimento do nosso pão, Rhizopus stolonifer, dentro dessa divisão Mucoromicota. Tem um primo dele que a gente chama de mucor, tá? Também muito parecido, essas estruturas aqui, ó, onde tem essa bolsa esporângio também e os esporos lá dentro. A gente vai estudar reprodução, esporos e muitas dessas estruturas no laboratório, vendo no microscópio, então não vamos se preocupar com isso agora. E tem outra espécie, outro gênero que eu trouxe aqui para vocês como exemplo, que é o Pilobolus, bonitinho demais, né? Essa estrutura do Pilobolus aqui. Uma curiosidade, ele é bonitinho assim, só que ele vive num ambiente não muito bonitinho assim. Esse cara aqui vive no cocô, ele adora fezes, tá? Então a gente chama de coprófilos, os seres vivos que gostam de viver nas fezes. Então ele é um coprófilo, esse Pilobolus aqui, adora viver no meio do cocô, tá? Então são alguns gêneros, tá? Que eu trouxe para vocês, né? Gêneros e não espécies. A Rhizopus stolonifer foi a espécie que eu trouxe. Uma característica desse Rhizopus, inclusive, pessoal, é que ele adora ambiente doce. Então, um ambiente muito rico em carboidrato, geralmente vai ser consumido primeiro. O pão é puro carboidrato, né? Vai ser consumido de uma forma muito rápida pelo Rhizopus. Ele adora ambiente com carboidrato, tá? E já cresce, já forma aquele algodão, aquele bolor vistoso assim, degradando todo o nosso alimento. Vamos então para a terceira divisão que eu escolhi para trazer para vocês, que é a Glomeromicota. Também está aparecendo nas últimas classificações como importante. Antigamente, esses caras estavam tudo dentro de Zygomicota. Zygomicota não existe mais, tá? Também tem hifas cenocíticas. E o interessante pra gente na área de alimentos é que eles participam de micorrizas, tá? Então aqui eu tenho uma imagem, uma fotinho de um gênero que eu nem peguei qual que é, dessa divisão Glomeromicota. E lembrando que é o que são, né, as micorrizas, são aquelas associações que fungos fazem lá no solo com as raízes de plantas. Então a gente já falou de micorrizas lá na primeira parte e a gente sabe que tem muitas plantas que dependem muito dessa amizade, dessa simbiose com os fungos, né? E dentro dessa divisão Glomeromicota, muitos desses fungos fazem então micorriza, com essa associação com as raízes. A gente vê aqui que muitas plantas que são importantes na área de alimentos, né? As leguminosas, feijão, soja, ervilha, conseguem crescer de uma forma produtiva, né? Com a ajuda desses fungos, né? Trocando benefícios com esses fungos. Enquanto que plantas que não são associadas a micorrizas, né? Podem não ter uma produção muito efetiva, tá? Podem ter o crescimento prejudicado. É uma associação muito bonita de milhares de anos que funciona bem. Aqui na penúltima divisão que eu trouxe para falar para vocês, então, é a chamada divisão Ascomicota ou filo Ascomicota dos fungos. Essa aqui é a mais diversa. A maioria dos fungos está dentro desse grupo, esse grande grupo Ascomicota. Esse finalzinho, às vezes vocês vão ouvir Ascomicetus
ou ascomicota, tanto faz, tá? O nome realmente da divisão termina em micota, mas não tá errado se você quiser falar ascomicetos também, tá? Então, vão ter fungos aqui de diversidades incríveis, tá? Tanto pequenininhos, microscópicos, como maiores, vistosos, comestíveis, que causam doenças. Então, vai ter uma diversidade muito grande dentro do grupo da divisão ascomicota. Aqui as hifas já são septadas, né? Lembra que quando eu expliquei para você sobre hifas septadas ou não septadas, por que eu preciso saber disso? Para classificação. Então, se a gente olhar uma hifa septada no microscópio, você já pode falar, bom, pode ser do filo ascomicota, né? Diferente dessas 3 divisões passadas que eu falei para vocês, onde as hifas eram não septadas, tá? Aqui, então, a gente já tem hifas com esses septos. Lembrando que esses septos, eles têm um buraquinho lá dentro, onde, né, eles permitem a passagem de substâncias pela hifa. Alguns não têm hifa, alguns são leveduriformes, tudo dentro dessa divisão ascomicota, tá? Aqui a gente vai ter a famosa Saccharomyces cerevisiae, que é a espécie de levedura, né, que a gente já falou bastante dela, responsável por fabricação do pão, do vinho, da cerveja, do etanol, né, que vai para o posto de combustível. Essa espécie, né, de levedura tá dentro, né, da divisão ascomicota. Como eu falei, eles são muito variados, então vão ter aqueles que vivem em ambiente de decomposição, né, orgânica, que a gente chama de saprófitos, vão ter aqueles que são parasitas, vão ter aqueles que são simbiontes, muitos líquens, né? Também já expliquei o que são líquens, associações entre fungos e algas, ou fungos e bactérias, alguns tipos de bactérias, esses líquens que a gente vê nas árvores, né, nos troncos de árvores. Então, muitos desses funguinhos que participam dos líquens são da divisão ascomicota, tá? Nós vamos ver reprodução já. Então, eles têm tipos de reprodução típicas, né? Ou assexuada ou sexuada. Então, já vou explicar melhor sobre isso, essas palavras aqui, conídeos, né? E ascos. Então, já explico melhor o que são isso. Mas, lembrem, olhem aqui, asco, né? A palavrinha asco acaba dando o nome para a própria divisão ascomicota. Por quê? Porque eles têm algumas estruturas de reprodução chamada ascos, que são praticamente saco. É só trocar as letrinhas ali de lugar. O que significa asco? Significa um saco. É um saquinho que guarda esporos lá dentro. Já vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? A Saccharomyces cerevisiae, como eu disse. Outro exemplo que também a gente já foi falando, né? O gênero Penicillium está aqui dentro desse grupo. Olha que grupo importante, né? Então, o Penicillium, né, que a gente já falou, um gênero e várias espécies do gênero Penicillium responsáveis por produzir penicilina, né, que é um antibiótico muito importante, tá aqui dentro dessa divisão ascomicota, né? Então aqui a gente tem uma imagem, uma foto real do Penicillium. Nós vamos ver no microscópio também, né? Vários tipos de Penicillium. Aquele típico que degrada a laranja, pessoal, que fica verde a laranja, é um tipo de Penicillium também, tá? Então, assim, em desenho ele tá aqui para vocês de uma forma, um esqueminha, tá? Aqui em desenho e aqui uma foto real mesmo. Outro tipo de fungo importantíssimo aqui dentro da divisão ascomicota são os aspergilos, tá? Então a gente também vai visualizar tudo isso, as estruturas no microscópio. Nós vamos ver todas essas estruturinhas pequenininhas, bem legal no microscópio. Esse nome, inclusive, aspergilos, como curiosidade, ele vem dessa estrutura semelhante, né, com esse objeto aqui que alguns religiosos usam para aspergir água nas pessoas, né, nos fiéis. Então ele benze a água lá e faz uma aspersão. Então esse equipamento, esse utensílio aqui, né, quando lá em 1700 e bolinha, os cientistas observaram o aspergillus pela primeira vez, deram um nome relacionado com esse objeto. Tá? E um quarto exemplo que eu trago só dessa grande diversidade de ascomicota é uma estrutura que um fungo chamado Morchella, né?
que ela é comestível. Esse fungo aqui é comestível e não é um cogumelo. Ele é grande, esse fungo aqui, a gente consegue visualizar sem microscópio, né? Ele não é cogumelo. Por que que ele não é cogumelo? Porque ele não está dentro da próxima divisão que eu vou falar para vocês. Tudo que tá aqui dentro de Ascomicota não posso chamar de cogumelo, tá bom? A gente chama cogumelo o próximo filo que eu vou mostrar para vocês. Então essa morquela, alguns chamam morquela ou morchella, tá? Confesso que eu não sei a pronúncia real. Ela é comestível, é uma iguaria da alta gastronomia, tá? Muito apreciada. Aqui, nesse último, né, filo que eu trouxe para vocês, na divisão Basidiomycota ou Basidiomicetus, aqui sim você vai poder chamar de cogumelos as estruturas que você vê, então, né, acima do solo ou aqui aquelas orelhas de pau, né, que tem também nas árvores, em bancos de madeira, né? Aqui você pode chamar de cogumelo. Os cogumelos verdadeiros estão dentro da divisão Basidiomycota. Mas todo mundo que é aqui da Basidiomycota é cogumelo? Não, tá? Então existem aqui diversos tipos de fungos também dentro dessa divisão Basidiomycota e alguns não são cogumelos, tá bom? Então aqui, ó, eles são ou saprofíticos também, gostam de viver em material orgânico, né, em decomposição, ou eles são patógenos de plantas, também patógenos de outros tipos de ser vivo. Tem alguns que contaminam insetos também, tem alguns que contaminam vermes, enfim, tem uma infinidade de seres onde eles podem causar doenças. Esse cogumelo, então, verdadeiro, a gente chama de basidioma, né? O nome científico, né, do chapeuzinho dessa estrutura é basidioma. Aí vem o nome, né, da divisão Basidiomycota, tá? Alguns são leveduras, então aqui tem uma imagem aqui que mostra que alguns são tão grandes e outros são tão pequenininhos também, né? Também tem uma diversidade muito grande, tá? As hifas também são septadas e a gente vai ver na aula 5, a próxima aula, muita importância desses fungos, não somente dessa divisão, mas a importância de fungos no geral. Então, tem muito Basidiomiceto, Basidiomycota, que serve para diversas coisas que eu vou explicar lá na parte 5 da aula, tá? E também vou falar de reprodução já no próximo slide. Alguns esporos desses fungos aqui são chamados de basidiósporos. Esses nomes complicados, não se preocupem, tá? Mas eu só tô colocando aqui para vocês verem que isso originou o nome do filo, Basidiomyceto. Por quê? Porque ele tem estruturas chamadas basídios, né? Que são estruturas que guardam os esporos lá dentro. Assim como o Ascomicota, a divisão passada tinha estrutura chamada asco. Por isso que dá o nome desses nomes complicados, tá? Aqui eu tenho mais fotinhos que eu amo, né? Esse tipo de organismo, vocês sabem disso, né? Eu tenho até tatuado, aqui tá o contrário. Eu adoro esses caras aqui, então a gente estuda bastante e é óbvio que eu vou sempre focar melhor nesses Basidiomycotas, vocês me conhecem, né? Então, várias fotinhos, nós vamos ter muitas aulas práticas para falar de Basidiomycota, né? Esse aqui é inclusive comestível, a gente tem vários tipos de cogumelos comestíveis. Esse daqui eu cultivei na minha casa, tá? Esse que tá em redondinho aqui, ó. Eu cultivei aqui em casa, tem vários tipos, várias cores, eles estão maravilhosos, não é verdade? Olha, aqui tem alguns exemplos dos comestíveis. Tem os clássicos comestíveis, como o do champignon, que a gente, né, come na pizza, mas tem vários tipos de fungos comestíveis que não são usuais. Cada vez isso está surgindo, mais pesquisadores, mais produtores. Tem muitos cogumelos que são comestíveis, além do que a gente conhece, tá?